Nós estamos aqui no município de Prata, estamos aqui com o Vitor Moura, Fazenda do Coqueiro, conhecendo mais um capril, mais uma história da capricultura mineira. Vitor, obrigado por receber a expedição. Vamos conhecer um pouco do projeto? Você mostra um pouco para a gente do seu trabalho aqui? Vamos lá conhecer? Vamos com a gente. Conta um pouco para a gente desse seu início, da história aqui, como é que está aí o seu manejo, instalações, como é que é o projeto aqui em si? Luciano, nosso projeto, ele é um projeto muito novo, muito recente, né? Nós iniciamos na caprinocultura em maio desse ano, numa oportunidade que a gente teve de um parceiro, de um amigo que estava liquidando um rebanho e a gente resolveu estudar sobre a caprinocultura e entrar de cabeça no negócio, né? Visto que a gente já tem aqui na propriedade a bovinocultura de leite, a gente já verticaliza boa parte da produção, então a estrutura de produção de leite em queijo para nós já estava montada, né? Então a gente começou um trabalho de estudar bem mesmo sobre a caprinocultura, de visitar várias propriedades, conhecer. O que me surpreendeu muito na caprinocultura foi que essa rede de contatos, tá? Ao contrário de outras atividades, na caprina é um querendo ajudar o outro, tem um cooperativismo muito legal entre eles. E aí eu fui pegando todas as informações e a gente montou, reaproveitando uma estrutura que a gente tinha aqui na propriedade, e montou o nosso rebanho. Ainda é pequeno, mas a gente está em fase de expansão e o nosso projeto aí é para chegar com a média ano aí de 30 cabras em lactação. Mantendo 30 cabras de lactação sempre, o ano todo produzindo. O nosso desenho inicial do projeto. Claro que quem sabe aumentar não é problema, né? Quem vai ditar para a gente se aumenta ou não vai ser o ritmo do mercado. Né? Claro. Hoje você está trabalhando aqui já com quantas cabras de lactação no início do projeto? Como é que está o início aqui? A gente iniciou o projeto com 12 cabras em lactação. No atual momento são 9, 3 já secaram, né? Visto que esses animais reproduzem muito rápido, né? E nós temos também a parte do rebanho jovem, que já são animais nascidos aqui na propriedade, já estão em pleno desenvolvimento, a gente já está trabalhando esses animais para reprodução. Então, alguns outros animais que a gente já adquiriu estão chegando agora, essa semana. Você já tem aqui animais frutos da sua... nascidos aqui na propriedade, que já está na fase de expansão aqui. Isso, essas novilhinhas aqui todas são já do nosso trabalho aqui. Já entram em fase de reprodução agora também? Já estão aptas para reprodução, já estão sendo trabalhadas para a gente ou inseminar ou então colocar bode bem recente. Nós vamos falar sobre reprodução um pouco, aliás, é a sua especialidade, né? Você é médico veterinário e você falava aqui da sua paixão pela parte de reprodução, nós vamos ter a oportunidade de conversar um pouco mais. Como é que você tem trabalhado as novilhas aqui? Entra em reprodução em que idade, com que peso? Qual que é a sua definição aqui para as novilhas entrarem em reprodução? Olha, as novilhinhas a gente adotou um critério de trabalhar a reprodução delas, primeira coisa, por peso, tá? Elas vão entrar nos protocolos ou começar a serem trabalhadas, né? Tanto até na parte nutricional e hormonal, a partir de 35 quilos de peso vivo, para que esses animais possam ter um score de condição, um score corporal maior e a gente consiga ter cabras no seu primeiro parto já tentando explorar um potencial próximo do ideal dela. Claro que sabe que a partir de segunda, terceira e outras lactações ela tende a crescer a produção, né? Okay. A gente quer aproveitar o máximo que puder desses animais, né? Okay. E quanto à idade, elas estão chegando aí nesse peso na casa de uns 7 meses de idade. Então a gente vai conseguir aí, praticamente com 1 ano de vida, o animal já está em lactação. Então nós estamos casando aí duas informações importantes. O peso, né, obviamente, dentro desse critério que você adotou, e também a idade em função do desenvolvimento fisiológico do animal para atingir todo o desenvolvimento fisiológico reprodutivo. E esse na sua visão, seria a recomendação para o produtor, era o ideal, né, buscar animais mais jovens, entrando mais cedo na reprodução, para você ter uma vida útil maior? Sim, eu acho que tudo tem que ser muito bem alinhado dentro da atividade, né? Não adianta também o produtor só focar em ganho de peso e trazer esse animal entrando o mais jovem possível, se ela não tiver com toda a sua parte fisiológica bem formada, né? Então a gente não vai ter tanto rendimento no que a gente precisa. Então tem que aliar aí puberdade e peso, né? Nós estamos vendo aqui um lote de novilhas aqui, Fazenda do Coqueiro, aqui no Capril, Vitor Moura, que já entra em reprodução agora.
Vitor, um detalhe também que é interessante aqui a gente falar sobre manejo, né? Existe quase que um mito, né, para alguns criadores, ou existia, isso está sendo aos poucos já quebrado, de que a caprinocultura leiteira, por ser uma situação, a maior parte das propriedades, uma situação de confinamento 365 dias do ano, as instalações devem ser de ripado. E a gente tem visto vários criatórios que a gente tem visitado, que a expedição tem rodado, já a opção pelo piso de chão batido. E foi o seu caso aqui de chão batido. Por que a sua escolha? Qual que foi a sua decisão na implantação dessa instalação? Conta pra gente aí como é que foi seu estudo para chegar nesse modelo aqui. Aquilo como eu tinha te falado, né? Como a gente está muito novo na atividade, a gente está estudando e está visitando até hoje várias propriedades. Então, a gente foi dar uma estudada a respeito do sistema de criação. Eu te confesso que no início a minha ideia era até de fazer um sistema de rotacionado. Porém, os animais têm um metabolismo muito acelerado, são animais muito curiosos, então não funcionaria tão bem. Então a gente partiu para o sistema de confinamento, mas ao analisar a questão do confinamento, a hora que você olha o piso de chão com cama de maravilha, em termos de conforto desses animais, a gente consegue agregar conforto para os animais e ter um rendimento de produção muito maior neles. O ripado, além dele ser um custo muito alto, uma manutenção um pouco mais complicada de médio e longo prazo, bate muito nessa questão de conforto. Você vê que a nossa estrutura é bem simples, a gente aproveitou muito material que tinha na propriedade, a gente tem uma facilidade de estar em Prados, que é uma cidade que tem muito artesanato em madeira, então a gente consegue muita maravilha, e maravilha boa para colocar para esses animais. E também tem uma frase de um amigo nosso, da caprinocultura, ele falou isso, até rouba a frase dele para mim, para nós, né? Que é o Bruno Cantarino, da Caprigem, que ele exemplificou muito bem um dia num bate-papo. Ele falou: olha, entre os dois sistemas, vamos fazer o seguinte, eu vou tirar o colchão da sua cama, dorme no estrado, e no outro dia, será que você vai trabalhar tão bem? Então, é muito bacana essa frase, porque ela exemplifica muito bem o que é conforto, né, e bem-estar animal. É uma preocupação, realmente, você falou em conforto, em bem-estar, né, a parte de produção, quer dizer, o animal tem que estar em condições ideais de nutrição, sanidade, né, reprodução e conforto animal, bem-estar animal, para que ele tenha o ápice da sua produção e a condição de produzir. Né? Com certeza, mas também não é simplesmente colocar a maravilha e deixar os animais aí. A gente tem um trabalho todo de manejo dessa cama aí, desse compost, para que a cama esteja sempre bem arejada, para que não fique com umidade alta, porque senão a gente acaba também prejudicando esses animais, né? E aí, falando desse manejo, qual que é a frequência de limpeza? Existe uma regra ou é o bom senso do produtor em função da lotação, do período do ano? Como é que funciona aqui o seu manejo de limpeza das instalações? Você falou uma palavra-chave, bom senso. Bom senso, acho que ele impera em qualquer tipo de atividade, independente se for caprinocultura ou não. A questão do bom senso no manejo da cama, isso vai muito do olho do operador, quem está no dia a dia. Esses dias, a gente está no verão, teoricamente umidade mais alta, porém, os dias estão muito, muito quentes, né? Está até mais seco esses dias. A cama, ela dura um pouco mais. Então, o pessoal da operação, ele vai repor mais a cama, ele passa, às vezes, até um garfo na cama para dar uma aerada nela, né? Para ela ficar mais macia. Nesse tipo de manejo, a gente conseguiu chegar aqui a 30 dias sem problema nenhum com a cama, perfeitinho. Mas tem, por exemplo, o nosso inverno aqui em Prados é um inverno úmido, não é um inverno muito seco. Então a gente tem muito problema com cerração, com neblina. A nossa cama, ela molhava mais no inverno do que no verão. Então a gente tinha uma troca quinzenal de cama, né? Mas agora a gente já vem também, pegando um pouco mais de experiência. Eu conheço capris da nossa região aqui, que o pessoal está trabalhando nesse sistema, já trocando cama a cada 3, 4 meses, né? Então, bom senso e observação. E quando a gente fala de troca de cama, junto com ela vem outras ações também de desinfecção e limpeza de instalações, né? Como é que é esse trabalho, Vitor? O que vocês têm trabalhado aqui nesse manejo? Isso, no ato da troca da cama, a gente raspa toda essa cama, né? Hoje a gente tem usado vassoura de fogo. A gente passa uma vassoura de fogo em toda a estrutura do capril e depois repõe a cama. Mas a gente vai começar a intercalar esse tipo de manejo, utilizando também cal virgem, e uma vez por mês a gente vai fazer
uma pulverização através de bomba costal com amônia quaternária, né, diluída em água, para a gente poder também fazer uma desinfecção um pouco mais ajustada desse capril. Então, o ideal aqui é usar a solução sanitizante, fazer vassoura de fogo, utilizar a cal, né, e a retirada da matéria orgânica. São manejos aí que você vai estar fazendo alternadamente essas operações aí. Isso mesmo, é o manejo básico aí de quem quer trabalhar com um sistema de cama no chão, né? Perfeito. Então nós estamos vendo aqui as instalações, aqui Fazenda do Coqueiro, Vitor Moura, município de Prados, na Caprinocultura Leiteira. Vamos conhecer um pouco mais agora desse projeto aqui de ampliação do capril. Vitor, nós estamos na área aqui, anexo aqui já à estrutura existente, onde você já está trabalhando a ampliação aqui do capril, né? Como é que é o projeto? O que você está pensando aqui nessa ampliação? Bom, conforme tinha falado, a gente começou o projeto, né, com uma oportunidade da aquisição do rebanho, mas já com um desenho aí de um mínimo de cabras em lactação média ano, seria algo em torno de 30. E aí a ideia o rebanho vai crescendo, ele cresce muito rápido, então a gente precisava da necessidade da ampliação desse barracão. Eu já tinha o projeto de ampliar ele mesmo aqui nessa área, né, dando continuidade no que já existe, e agora a gente está trabalhando no desenho da parte interna, né, da divisão desse barracão. Como que nós vamos fazer? A ideia inicial é nós continuarmos trabalhando com a parte que já existe, focar ela toda para as cabras, para os animais em lactação e talvez alguma baiazinha para maternidade, né? E essa área que a gente está aqui é a área que tende a ser a área nossa para recria. Então vai ter aqui o nosso berçário, vai ter também a área de recria das cabritinhas crescendo e também a área das novilhas, né? A hora que entrar em produção é que vai para a parte da parte de lá do capril, que é a parte já existente. Você falava com a gente há pouco que a sua intenção é manter aí o ano todo 30 cabras em lactação. Para a gente ter 30 cabras em lactação o ano todo, considerando que você vai ter cabra seca, novilha, etc. Qual que é a média de animais no rebanho? Você tem esse estudo? Já chegou a dimensionar esse tamanho? Está em fase ainda de... Não, a gente está em fase ainda de crescimento, disso, de avaliação e de montar projeto. Até porque é o seguinte, o nosso rebanho, ele é um rebanho que ele tem toda a sua base no SANI, mas não é um rebanho puro. Então a gente vem trabalhando agora também a questão genética, vamos apurar um pouco mais esses animais, trabalhar bastante o crescimento, e como a gente está em fase de crescimento, obviamente não vão ter todos os animais que vão entrar em produção lá na frente, nem todos vão dar o que a gente precisa. Então você vai ter que fazer também uma seleção. Eu falo que fazer seleção genética não é simplesmente você inseminar ou você comprar as melhores cabras, é você fazer melhoramento genético dentro do seu rebanho. É fazer controle leiteiro mensal, é fazer avaliação de persistência de lactação. Então, fazer tudo isso compilando nas fichas dos animais e a gente começa a selecionar filha de quem continua e filha de quem vai embora, qual cabra fica, qual cabra vai embora. E aí é que a gente consegue chegar num ponto que, assim, vamos estabilizar o rebanho. Aí sim, 30 cabras em lactação, uma média aí de 9 cabras, mais ou menos, secas, né, nesse giro, vamos falar nesse formato. Então, eu acredito que se a gente tiver aí umas 3 a 4 cabras parindo por mês, a nossa ideia é trazer para a caprinocultura um pouco do que a gente já tem na experiência da reprodução com a bovinocultura de leite. Então, é um grande gargalo hoje, né, para o caprinocultor, que é a sazonalidade. Chega uma época do ano, seca todo mundo, mas a biotecnologia está aí para isso. A gente trabalhar os protocolos hormonais, trabalhar protocolo de luz, trabalhar a época natural também, para a gente poder ter os lotes parindo e secando ao longo desse ano. É crescer com planejamento, né, Bruno? Vitor, colocar de fato na ponta do lápis o que vai ser feito, usando o mineirês, onde que eu estou, para onde que eu vou, né? E você de fato planejar todas as fases de crescimento, desde instalações, a parte de alimentação, né, a parte de reprodução, e o próprio rebanho em si, quer dizer, planejar todas as fases para você poder chegar na meta que você quer aqui, né? Isso aí, fazer um crescimento orgânico, né? Não adianta a gente também falar que vai crescer de uma hora para outra se não tiver nenhum planejamento, se não tiver o básico do básico que serve para qualquer atividade, que é papel e caneta. Perfeito. Né? Colocar na ponta do lápis, na ponta da caneta tudo, tomar as atitudes
na maioria das vezes com a razão. Apesar que a gente gosta muito de usar o coração, mas trabalhar sempre em cima da razão, da parte financeira, do crescimento estratégico da atividade. A atividade é apaixonante, mas ela tem que ser rentável. Com certeza. O negócio tem que dar resultado para a gente continuar apaixonado pela atividade. Né? Um hobby ele só é um hobby quando ele te dá prazer. A partir do momento que ele começa a te dar gasto e não te dá prazer, ele passa a ser um problema. Nós estamos aqui, Fazenda do Coqueiro, Vitor Moura, aqui no município de Pratos, conhecendo um pouco mais aqui do projeto de ampliação das instalações. Vamos lá conhecer o Bodário, ver como é que você está trabalhando aqui com os reprodutores? Vamos lá. Vitor, nós estamos aqui no Bodário, né? Você já está trabalhando aqui com reprodutores, também, né? Você que falava com a gente aqui, quando a gente estava conversando um pouco, vocês estão trabalhando também a questão de inseminação, aquisição de sêmen, etc. Né? Como é que é esse trabalho que você está buscando aqui na reprodução, além de ter, né, os bodes trabalhando genética, aqui, trazendo animais de genética de referência e também a inseminação? Como é que é o seu manejo aqui com o Bodário? Bom, na aquisição do rebanho, os 2 bodes que a gente tem no rebanho hoje, eles vieram juntos, né? Então, a gente tem trabalhado com o que a gente tem hoje ainda no rebanho, esses 2 bodes, fazendo os cruzamentos, os acasalamentos lá com as cabras, mas já estamos também trabalhando a aquisição de reprodutor novo e também a aquisição de sêmen. Inclusive, deve estar chegando essa semana para nós aqui. Nós conseguimos organizar junto com alguns outros produtores uma compra em conjunto de sêmen de bodes de outros rebanhos, bodes renomados, já aprovados, né? Inclusive até alguma coisa de importado, de sangue francês e canadense, para poder estar também fazendo essa evolução genética mais rápida dos animais, né? E os bodes também a gente vai ter que dar uma rodada. Alguns a gente até vai ter que, desses 2, porque as filhas já estão chegando, a evolução muito desses rápido, animais, né? É muito rápida, né? As ovelhinhas bem nutridas, né? Bem manejadas, elas chegam rápidas e o pai está aqui. Então a gente vai precisar fazer esse giro aí, esses acasalamentos, mas a vantagem da inseminação que vai ajudar muito, porque a gente consegue dar uma vida útil, um aproveitamento do bode dentro do caprio muito maior. Né? Os bodes hoje eles ficam separados das cabras. Dentro do nosso manejo reprodutivo, a gente leva os bodes para fazer toda a parte de rufiar, né, de estimular as cabras, e no ato da cobertura a gente traz as cabras até aqui na baia do bode. Você tem aqui, né, hoje trabalhando com 2 bodes, aí buscando mais um que está chegando aí nos próximos dias, né? Isso. E já também o sêmen que vocês fizeram essa compra com outros criadores, uma compra conjunta para estar também trazendo genética nova e renovando aí a consanguinidade dentro do rebanho, aí nessa evolução que você pretende fazer. Isso mesmo. Esse bode novo chegando, a gente vai acabar vendendo, né, disponibilizando, a gente até para outro criador, porque aí vai rodando entre nós aqui, né? Claro. Um dos bodes nossos, a gente precisa só avaliar ali qual que é o que tem o maior número de filhas aqui, porque ele é o que vai ser candidato a ir embora, né? Perfeito. E aí a gente vai fazendo esse ajuste aí dos acasalamentos. Vamos conhecendo aqui um pouco desse manejo reprodutivo, aqui no Bodário, também aí a inseminação artificial, dentro aqui da Fazenda do Coqueiro, Vitor, aqui no município de Pratos. Vitor, nós falamos aqui também da instalação, né, a parte de manejo voltada para a ordenha, né? Você fez um trabalho aqui já dentro do seu processo aqui e fazendo aos poucos aqui a organização da ordenha. Conta um pouco para a gente do que você trabalhou aqui, como é que é a sua ideia. Luciano, primeira fase era a gente instalar os animais, né? Então os animais estavam instalados, as cabras começaram a entrar em lactação. Foi quando a gente foi desenhar como que seria o nosso processo de ordenha, né? A nossa sala de ordenha. A gente fala em sala de ordenha, mas a estrutura nossa é muito simples. A gente fez tudo de madeira mesmo. Então a gente acabou fazendo a nossa plataforma de ordenha, né? Então ela é uma rampa, os animais são ordenhados por trás. Hoje a nossa ordenha ainda é feita de forma manual, devido ao número de animais, mas a gente já está com orçamento, né? Já está viabilizando aí a aquisição do maquinário para a gente executar a ordenha mecânica desses animais. São 6 cabras ordenhadas por vez na plataforma. Por que são 6 cabras? Porque nós desenhamos a nossa plataforma de ordenha de acordo com o tamanho da baia que nós tínhamos de animais em lactação. Por quê?
Com isso, a gente consegue trazer o lote inteiro daquela baia, coloca aqui na plataforma, faz a ordenha dos animais, retorna o lote inteiro para dentro da sua respectiva baia. E depois traz o segundo lote e por aí vai, conforme o crescimento do rebanho. A ideia é você trabalhar 2 ordenhas. Hoje nós fazemos 2 ordenhas diárias. Desde o início do projeto, sempre foram 2 ordenhas. E a gente sabe que a cabra é um animal que fica muito facilmente condicionado, né? Ele tem uma rotina, né, Vitor? Uhum. Existem aí produtores que, inclusive, nessas visitas que a gente tem feito, tem comentado que às vezes você fugiu um pouquinho do horário que ela já está habituada na ordenha, né? Ela já começa a manifestar de alguma forma. Essa rotina você procura manter aqui, de ter essa rotina, de ter esse condicionamento dos animais? Existe essa rotina. Nós temos a ordenha de manhã, ela começa impreterivelmente às 6 horas da manhã e a ordenha da tarde às 15 horas. Tá? Isso, sábado, domingo, feriado, faça sol, faça chuva, o horário da ordenha ele é sagrado. É exatamente manter essa rotina, esse condicionamento para que o animal, né, tenha, né, já essa condição. E o intervalo entre ordenhas, como é que você tem trabalhado aqui entre uma ordenha e outra? Tá, o intervalo entre ordenhas, você pode notar até pelas nosso bate-papo aqui, o silêncio no capril, né? Sim. Sinal que os animais estão confortáveis, eles estão bem nutridos, eles têm a alimentação deles. A gente tem fracionado a alimentação desses animais hoje, até pela questão, os animais têm um metabolismo mais acelerado, né? E a cabra, ela, quanto mais você estimula ela a comer, ou seja, quanto mais fracionado for a alimentação dela no coxo, melhor é o aproveitamento e melhor é o desempenho dela em produção ou em ganho de peso, no caso da recria. Então a gente faz o processo da ordenha logo pela manhã, acabou a ordenha, já faz o primeiro trato do dia desses animais, vai conferir cama, né, se tem alguma cama para mexer ou para repor alguma coisa na cama de maravilha. Na sequência, aí por volta da hora do almoço, hora que tá voltando do almoço, vamos falar assim, por volta de meio-dia e meia, 1h, o operador vem, ele faz mais um trato para esses animais, confere, né? Na verdade, ele só repõe o coxo das cabras de todos os lotes. Depois, ordenha da tarde às 15 horas, acabou o processo da ordenha, a gente vale ressaltar que a gente fornece a ração de lactação das cabras no momento da ordenha, até para os animais ficarem um pouco mais confortáveis, menos estressados, mais quietinhos, né? Eles vão ter ali um pouco de comida para poder ficar mais tranquilinho. Um complemento é feito junto com a silagem depois. E aí acabou todo esse manejo pós-ordenha da tarde, por volta aí de 4 horas, 4h30, a gente faz o trato que vai servir para toda a noite desses animais, e a expectativa é que no dia seguinte a gente faça uma leitura de score de coxo. Pode ter um pouquinho de sobra de coxo, mas não pode ter muito. Se tiver muito, ou o trato está sendo demais, ou às vezes a silagem está esquentando. Se ela está esquentando, a gente tem que ver o que está acontecendo ou algum problema dentro do lote. Então essa leitura é feita todo dia. Então nós estamos falando do intervalo médio entre 9 e 10 horas entre uma ordenha e outra, né? Que seria o preconizado, o ideal de você buscar esse intervalo. Isso. Perfeito. Então estamos conhecendo aqui um pouco da estrutura da ordenha na fase de ampliação, já por enquanto ordenha manual, já trabalhando para a parte da ordenha mecânica em breve. Vitor, você falou também que você faz trabalho aqui de verticalização da produção. Isso. Vamos conhecer um pouco desse processo, saber como é que funciona aqui? Vamos conhecer, lá, sim. Conhecer um pouco desse projeto. Vitor, outro tema importante para a atividade pecuária é o planejamento alimentar. A gente costuma muitas vezes nas propriedades, até nessas visitas que a gente tem feito, brincar que o produtor muitas vezes começa o projeto pelo telhado e não pelo alicerce, fazendo a analogia de que na realidade ele primeiro compra bicho, depois ele preocupa com o resto. E alimento é fundamental, né? Esse planejamento alimentar, principalmente em se tratando de um animal de alta produção, um animal que tem, né, uma exigência profissional de alimento de qualidade. Qual é essa preocupação aqui, você que já tem, né, Ô Luciano, a questão do planejamento foi uma coisa que ela veio também com a caprinocultura dentro da propriedade para mudar um pouco até o nosso planejamento geral da fazenda, né? Porque a hora que vai fazer comida, não dá para a gente falar, vou fazer comida só para cabra ou só para vaca. Eu tenho que fazer uma única comida e, lógico, dentro lá do dia a dia, do nosso planejamento, da planilha, a gente saber quem está comendo o que e quanto que eu estou indo para cada atividade.
A propriedade nossa do leite de vaca, ela é muito bem desenhada para que metade do ano nós tenhamos coxo, silagem de milho, a outra metade do ano a gente trabalha com pastejo intensivo, rotacionado e irrigado, fazendo até sobressemeadura com aveia Zevém. Então isso era muito bem desenhado. A hora que veio a caprinocultura e a gente optou por fazer um sistema de trabalho de confinamento, veio também aquela situação, olha, mas no verão eu não tenho coxo, não tinha. Como que eu vou fazer? Então a gente redesenhou um pouco o planejamento da propriedade. Então a nossa caprinocultura, ela tem comida de coxo, né? No caso nosso aqui é a silagem de milho, porque é o alimento que a gente faz para a fazenda inteira. A silagem de milho, ela é de janeiro a janeiro. Então tem que fazer conta, porque é o que você falou, começar a casa pelo telhado. Todo mundo já errou um dia, eu acho que não é demérito nenhum a gente falar isso. Eu já errei no início de toda a atividade nossa aqui na fazenda, mas a gente tem que pegar o erro e transformar ele numa oportunidade de melhorar. Não adianta ficar só lamentando, né? Exato. Então, nossa silagem de milho, ela é toda feita na propriedade, ela é toda confeccionada aqui, tá? Então, nós fazemos um acompanhamento com bromatologia desse alimento. A gente manda analisar todo o silo que é aberto na propriedade, a gente faz a coleta, né, a amostra, manda para fazer análise bromatológica, e em cima disso é que a gente vai fazer algum ajustezinho em função do concentrado. Sabe, concentrado não é barato, volumoso não é barato, então cada ajuste que a gente consegue fazer para minimizar esse custo, ele é fundamental. Para quem está nos acompanhando aqui, não tem muita noção da análise bromatológica ou do conhecimento técnico da análise bromatológica, fala para a gente da importância de você conhecer, né, de ter análise bromatológica e interpretar esse resultado. Entendi. Olha, basicamente é o seguinte, a gente tendo uma análise bromatológica desse alimento na mão, nós vamos ter informação de qual o teor de matéria seca dessa silagem de milho ou até mesmo desse capim, nós vamos ter qual é o teor de proteína bruta, qual o teor de energia, tá? Então, numa situação dessa, eu tenho que saber quanto que o meu animal está ingerindo em matéria seca, ou seja, tirando toda a parte úmida, a parte líquida dessa silagem, né, eu vou saber o que vai ter ali nela e vou calcular em cima da demanda nutricional de cada categoria animal, seja ela cabra em lactação, cabra seca, novilha em fase de reprodução, ou cabritinho em fase de crescimento, ou até mesmo para as vacas, é claro, né? Mas a gente tendo essa análise, a gente consegue ser mais assertivo no nosso dia a dia. Visto que a hora que a gente fala em gestão, o custo com alimentação, hoje em dia, ele vai girar algo em torno aí de 60% a 65% dentro da atividade. Então nós não podemos brincar uma coisa que representa praticamente 2/3 do nosso custo. E às vezes o produtor fica imaginando que a análise bromatológica é coisa difícil de fazer, caro, não tem laboratório perto. Qual que é a praticidade de fazer e quanto custa isso para fazer? Como é que você trabalha? Simples demais, tá? Hoje, antigamente nós tínhamos mesmo uma deficiência de rede de laboratórios. Hoje o laboratório mais próximo nosso aqui, ele está na cidade de Lavras. Então, para no nosso caso, a gente está em Prados. De Prados a Lavras são aproximadamente 120 quilômetros. Então, é fácil, é prático de ir. Você pode mandar pelos correios também? Você pode despachar por correio. E a rapidez que eles entregam o resultado é muito interessante. Se você entrega a análise, essa amostra no laboratório, ela deu entrada no laboratório pela manhã, 24 horas depois, no máximo 30 horas depois, eles já estão te entregando um laudo pelo e-mail ou pelo WhatsApp, né, por alguma forma de correio eletrônico aí. Então a gente já tem essa informação muito rápida. E o custo dessa análise hoje? Hoje o custo de uma análise bromatológica simples, que é o que a gente faz aqui, ele vai girar na casa aí de 115 a 120 reais. Só que, por exemplo, você pega um silo, você vai fazer uma análise, né, e ele vai durar ali 2, 3 meses, né? Quer dizer, a importância de você ter informação correta, né, e ter os dados efetivamente para ajustar a dieta dos animais com um custo relativamente barato. Se você diluir, né, o custo de uma análise bromatológica em todo o custo efetivamente de alimentação, ele é irrisório, é inexpressivo dentro do custo, e uma informação extremamente importante, né? Com certeza. Perfeito. Então aqui conhecendo um pouco desse planejamento alimentar aqui na Fazenda do Coqueiro, né, com o Vitor aqui no município de Prados. Bom, Vitor, aqui nós estamos numa área também importante aqui do seu planejamento, do seu processo de produção, que é exatamente a verticalização da produção.
Você tem aqui o laticínio, onde você faz aqui queijos, basicamente, não é? Isso. Conta um pouco pra gente a história dessa queijaria aqui da fazenda. A queijaria, ela já existia na propriedade, né? Desde quando meu pai montou a atividade leiteira, né? Quando ele adquiriu a propriedade dos tios, do avô, né? Isso desde 1990. A gente já tinha uma queijaria bem simplesinha, e ao longo dos anos a gente foi reformando, foi ajustando, ficou parado um tempo. E aí, quando a gente reativou, né, a atividade do queijo, e agora com as cabras também a gente utiliza a mesma estrutura, tanto para processamento do leite de vaca quanto processamento do leite de cabra. A nossa queijaria hoje ela está registrada junto ao SIM, aqui de Prados, né, e o nosso SIM ele pertence a um consórcio aqui do município, consórcio da região do Campo das Vertentes, chama Sigedas. Inclusive esse consórcio, na última semana agora, do dia 27, né, 27, 28 de novembro, ele foi contemplado e reconhecido a equivalência dele junto ao Ministério da Agricultura. Então agora a gente vai entrar numa nova fase, que é a fase de pleitear o ESISB. Aí com isso nós conseguimos comercializar nossos produtos para o Brasil inteiro, dentro da rede toda de inspeção brasileira, né? Então, nossa produção, né? Aqui a gente tem, atendendo às normas sanitárias, né? A nossa queijaria ela é toda delimitada com tela, para não ter entrada de animais, né? Ou de pessoas não autorizadas, porque a gente tem que entender também que é uma área de um risco alto, então a gente tem que zelar por um ambiente todo preservado para que não tenha interferência nenhuma na qualidade dos nossos produtos. Hoje o nosso leite de cabra ele é 100% verticalizado, tá? A gente trabalha só com produção dos queijos de leite de cabra, tá? Hoje, no momento, nós estamos trabalhando com 3 tipos de queijo de cabra, depois a gente vai até mostrar para vocês e vamos fazer uma degustação, né, Luciano? Essa fase é uma fase difícil da visita, né? Isso, pena que no vídeo não sai o gosto, mas o pessoal vai poder relatar para a turma. Então nós trabalhamos com 3 queijos, depois a gente vai relatar eles para vocês com detalhes. Mas vamos fazer um giro aqui no entorno da queijaria. Lembrando que a gente não pode ter acesso à área interna para se tratar de uma questão de barreira sanitária e inspeção. Então o Vitor vai explicando para a gente aqui, isso, desde a recepção e toda a fase aqui, né, de produção. Isso, o nosso leite, ele fica armazenado, o leite de cabra, num tanque de expansão, né, um tanque de resfriamento. Então assim que ele é ordenhado, ele é trazido para esse tanque. O tanque, ele baixa esse leite para 3,5 graus e mantém ele em agitação por 3,5 graus. Processamento do leite de cabra aqui você faz todo dia? Quanto tempo? Não, nós trabalhamos com processamento do leite de cabra a cada 2 dias. Cada 2 dias. Isso. Então ele fica armazenado aqui no tanque de resfriamento das ordenhas de 2 dias e depois no segundo dia que você vem fazendo o processamento desse leite então. Isso mesmo. E aí a gente faz o processo de recepção, né? Toda a nossa recepção ela é feita com a mangueira de sucção, então esse leite, hora nenhuma, ele vai ter contato externo, né? Vai promover a condução do leite do tanque através desse óculo de entrada aqui, direto para o tanque nosso de produção. Então aqui não há contato humano nenhum, quer dizer, na bomba de sucção você conecta aqui no tanque de resfriamento e através desse óculo ele tem acesso à parte de pasteurização e aos tanques de processamento. Isso mesmo. Então ele vai entrar, dá para a gente ver aqui pela janela, né? O tanque menor lá é o tanque que a gente usa para processamento do queijo de cabra. O tanque maior a gente usa para processamento de leite de vaca e o menor para o leite de cabra. Então, até os tanques eles são separados dentro da nossa produção. Tá? E as meninas que trabalham aqui, elas trocam dentro do vestiário, passam pela barreira sanitária, né? Lava botas, lava a mão, faz toda a higienização necessária, passa num pé dilúvio. O pé dilúvio nosso ele contém amônia quaternária para também fazer uma barreira maior na bota delas e elas entram para dentro da área de produção. Você tem aqui a parte de recepção do leite, a produção com os tanques lá dentro, depois a parte de manipulação e armazenagem. Isso mesmo. Aí o processo todo, né, a gente desenhou a nossa queijaria para trabalhar com o sistema de fluxo contínuo. Então o leite entra, ele é processado, transformado, tem as prensas, tem o nosso tanque de salga,
prateleira de secagem, depois vai para uma câmara de maturação. Nossa câmara de maturação, ela fica travada a temperatura dela com controle. Hoje ela está ficando entre 11 e 13 graus, tá? Aonde tem todo o processo de maturação. Nós temos queijos ali que vão ficar 22 dias em maturação e queijos que vão ficar 6 meses em maturação. Perfeito. Então aqui dentro desse processo e a capacidade de processamento de leite aqui, tanto de vaca quanto de cabra, de quantos litros dia? A nossa estrutura hoje ela está montada para trabalhar com até 1.000 litros de leite dia. 1.000 litros de leite dia. Hoje o leite de cabra e o leite de vaca ainda não está trabalhando com a capacidade máxima dela. Perfeito. Então estamos conhecendo aqui a estrutura do laticínio aqui na Fazenda Coqueiro, município de Prados, Vitor Moura, né, que tem aqui toda a verticalização da produção do leite de vaca e do leite de cabra, né, que é o trabalho que tem sido feito aqui na estrutura da propriedade. Vamos conhecer um pouco dos produtos agora aqui, objeto aqui desse seu trabalho? Vamos, então, vamos lá. Então dentro do processo aqui de produção você tem lá a ordenha, né, esse leite chega aqui no laticínio. Como é que todo o processo? A gente viu já alguma coisa ali da recepção, você tem o tanque de resfriamento e daí vem o processamento efetivamente, né? Isso, conforme a gente falou, né, o nosso tanquinho de expansão, hoje é um tanque que tem capacidade de até 170 litros de armazenamento, a gente não está com a capacidade máxima dele ainda, mas já pensando para frente. Esse leite fica armazenado aqui por até 2 dias, às vezes pode ser que a gente fabrique alguma coisa no mesmo dia, mas na via de regra ele fica aqui até 2 dias, depois ele é canalizado, né, a sucção dele é feita por bomba, passado lá para dentro da queijaria, conforme a gente mostrou, entra por um óculo, né, não tem contato manual com esse leite. Ele é processado nos tanques nossos, todo o material dentro da queijaria de processamento, ele é um material de inox, e o nosso tanque é um tanque de meia camisa dupla, onde a gente faz a circulação entre essa camisa com auxílio de vapor. Nós trabalhamos com a caldeira, geração de vapor aqui na propriedade, e toda a lenha da propriedade que a gente trabalha aqui, ela é plantada dentro da propriedade. Nós temos até uma plantação na nossa frente aqui de eucalipto, que ela é destinada para abastecimento da nossa caldeira. Então a gente acaba cercando um pouco, né, essa questão da compra dos insumos e trabalhando dentro da questão de sustentabilidade da própria fazenda. E aqui a gente consegue ver por essa janela também um pouco da nossa área de produção. As meninas hoje estão fazendo a limpeza ali do nosso tanque de salga, está fazendo a limpeza da nossa mesa de produção, porque enquanto isso o nosso leite de cabra está sendo pasteurizado de forma lenta, através do vapor, e depois elas vão entrar propriamente na produção. Você tem aqui uma prateleira já com alguns queijos ali, né? Isso, esses queijos aí, eles saíram da forma ontem, né? Eles sofreram um processo de salga a seco, tira o sal, tira da forma, faz o toalete no queijo, coloca nas prateleiras de pré-secagem e secagem, né? Onde eles vão ficar aqui por aproximadamente uma semana. Depois eles vão ser conduzidos para a nossa câmara de maturação, que é climatizada, temperatura controlada de 11 a 13 graus. Aí a gente vai dar uma voltinha agora aqui, vamos lá na área de expedição, e aí de lá a gente consegue enxergar um pouco da nossa área de maturação. Então, aqui é a nossa área de expedição, né? O nosso óculos de expedição da produção. Então, por aqui só vai sair o produto final, já embalado, rotulado, para ser despachado para o comércio, né? Para os nossos parceiros comerciais, ou até mesmo para o consumidor final que vier retirar o queijo aqui dentro da própria propriedade. Aqui na própria propriedade. Isso. Aí elas vão entregar o queijinho para a gente aqui. Que aí dá o queijo aqui. Tá o outro de baixo. Ó, esse é um dos nossos queijos, né? Nossos 2 queijos hoje de cabra que foram premiados agora em Araxá, no mês de agosto. Queijo Orozimba é um queijo de cabra com massa semi-cozida, um queijo de origem holandesa, que a gente adaptou a receita aqui para o Brasil, um queijo de 45 dias de maturação. Esse queijo foi medalha de bronze no concurso de Araxá. E aqui o nosso queijo, o nome dele é Bichinho, é uma homenagem ao povoado do Bichinho aqui, né, do município.
Esse é o nosso queijo Minas artesanal feito com leite de cabra. É um QMA, né, um queijo meia cura, com 20 a 22 dias de maturação. Foi medalha de prata no concurso de Araxá. Então aqui já os queijos produzidos aqui na expedição que vai aqui para o consumidor final e para as lojas. Isso, esses aqui no caso nós vamos degustar ele ali agora. Vamos fazer esse esforço agora lá. Isso aí. Então aqui hoje dentro da sua produção de queijos, qual é o volume de produção de queijo que você tem aqui, desses 3 tipos que você produz? Você tem uma produção semanal, mensal, de quantos quilos e como é que está a sua perspectiva de crescimento dessa produção? Olha, a produção hoje, ela está em torno aí, como a gente trabalha a cada 2 dias com leite, nós estamos processando uma média de 60 a 70 litros de leite dia, né, por processamento. Com o projeto caminhando, né, e a evolução do rebanho, a gente chega na expectativa de processar em torno de 100 a 120 litros de leite, aí a gente passaria a processar esse leite de forma diária, né, porque aí justifica pelo volume a gente transformar esse leite todo dia. Perfeito. Então aqui conhecendo a produção de queijos aqui, Fazenda do Coqueiro, Vitor Moura, aqui no município de Prados, Minas Gerais. Bom, nós estamos aqui no município de Prados, Campo das Vertentes, Fazenda do Coqueiro, com o criador Vitor Moura. Vitor, obrigado por nos receber aqui, é um prazer a Expedição BR Brasil poder estar aqui na sua fazenda, contando a história um pouco da capinocultura, contando a história desse seu projeto aqui. Mas antes da gente entrar propriamente dito na capinocultura, tem uma curiosidade da visita aqui que nós não podemos deixar de falar, que é exatamente onde a gente está, aqui a sede dessa fazenda. Daqui 3 anos, essa sede completa 300 anos. Conta um pouco para a gente da história da fazenda, dessa sede, porque nós não podemos deixar de estar aqui, né, nessa região histórica, que nós estamos aqui no município de Prados, de Bichinho, Tiradentes, São João del Rei, tudo próximo aqui, né, e essa fazenda chamou atenção com essa história. Conta um pouquinho para a gente disso aqui, Vitor. Luciano, primeiro que é um prazer para nós receber vocês aqui, né? Receber na sua pessoa a Expedição BR Brasil. Nós somos um embrião ainda na caprinocultura de leite, né? Eu vejo pelo trabalho que você já vem fazendo aí, acompanhando, tem muita gente aí dando aula no assunto, né? Então, falando um pouquinho da fazenda, realmente é uma fazenda tricentenária. É uma fazenda, a gente está localizado no berço da Inconfidência Mineira, né? A fazenda, ela está na nossa família desde o meu tataravô, ou seja, nós estamos aí há 5, 6 gerações na mesma família, mas antes disso ela foi palco até de alguns eventos da Inconfidência Mineira, né? Tem relatos nos livros aí que houveram algumas reuniões para projetar, né, para programar, para discutir sobre a Inconfidência na fazenda, na sala aqui na entrada da fazenda, né? Prados tem uma das únicas mulheres que foram inconfidentes, que é a dona Hipólita Jacinto, e o Vitoriano Veloso, que é quem dá o nome do povoado do Bichinho hoje, que era um outro inconfidente também, foi o único inconfidente negro do movimento, né, da Inconfidência Mineira, e esses 2 eram do nosso município, e fizeram várias reuniões aqui na fazenda também. Então, realmente, daqui 3 anos nós estamos completando 300 anos de história da fazenda. Para nós é um orgulho ter a estrutura em pé, né, a estrutura preservada da fazenda. Com certeza. Porque a gente tem a honra e o prazer de conviver, de morar e de trabalhar dentro de um pouco da história do Brasil. Do Brasil, exatamente. Isso para nós é muito gratificante. Então aqui, a primeira coisa que chamou a atenção, né, conversando aqui com o Vitor, quando ele estava andando aqui um pouco para conhecer, quando ele contou a história, ele falou que a sede da fazenda é de 1726, e foi daqui 3 anos, faz 300 anos. Então aqui nós estamos respirando Inconfidência Mineira, respirando o Brasil, né, e é muito bom a gente poder estar aqui nesse ambiente que nos inspira, né, e ao mesmo tempo nos motiva. Vitor, conta um pouquinho dessa história sua da capinocultura. Você vem de uma tradição, você é médico veterinário, vem de uma tradição da pecuária leiteira com gado de leite. Por que a capinocultura? Como é que entrou essa história da capinocultura? Bom, a gente já vinha trabalhando muito a questão da produção de leite, a gente já tem uma ligação muito forte com a produção de queijos, tá? Até antes de mexer com leite, os meus pais fizeram a vida lá no interior de São Paulo trabalhando com queijo, né? Então eram os queijeiros, né? A turma fala que queijeiro é quem faz o queijo, na verdade o mestre queijeiro é quem faz o queijo, e lá em São Paulo é tido como queijeiro o cara que leva o queijo aqui para lá, né? Então a vida inteira eles
construíram o que eles têm hoje, né? Conseguiu nos criar e dar estudo, né? Com a qualidade de vida, tudo na base do queijo. Então, eu formando em medicina veterinária, vim embora para Prados e reativei a fazenda, que é do meu pai. A gente reativou a fazenda na produção de leite e queijo em 2010, mas a nossa história com o queijo na fazenda, ela vem desde o meu bisavô, né? Então, desde lá dos anos 70, 60, o meu bisavô, ele ordenhava suas vacas, vendia o leite na rua de porta em porta e quando sobrava algum leite, ele fazia um queijinho para poder comercializar também. Inclusive, um dos nossos queijos de vaca, ele leva o nome do nosso bisavô como nome do queijo, né? Uhum. A gente teve uma preocupação. Qual que é o nome do queijo? Chama Soneném. Soneném. É um queijo meia cura. Que é um queijo tradicional de Minas, né? Tradicional da região, e era o queijo que ele fazia. Então a gente achou justo essa homenagem. Essa homenagem, claro. É uma preocupação que a gente tem nos nossos queijos de batizá-los, né? Cada queijo ele homenageia ou alguma localidade de Prados ou alguém da família. Então, tem uma história. Então a gente brinca que a gente não vende queijo, a gente vende história. Vende história. Né? Tá certo. Mas voltando à parte da produção, a gente reativou então em 2010, eu vim morar aqui na fazenda e a caprinocultura ela sempre foi uma paixão do meu pai. Meu pai com 10 anos de idade sumiu um dia, né? Não existia celular, não tinha nada para deixar recado. Ele sumiu um dia aqui, foi levar o leite no ponto, do ponto do leite ele tinha que ir para a escola. Ele simplesmente pegou, fez o burrinho do leite voltar para trás e pegou um outro cavalo, sumiu, foi parar lá no povoado do bichinho, que ele tinha negociado com um rapaz lá, uma cabrita. E ele trouxe ela na cabeça do arreio e tal, dizer que tomou um castigo danado do pai e da mãe dele, mas ficou satisfeito porque trouxe a cabrita. Ele criou na infância, né? E ele vinha, depois já, agora, recente, falando muito sobre isso. Vamos criar cabra, ele gosta muito, meus meninos também gostam, então, no momento certo ia aparecer, né? E aí apareceu. A gente já estava com o laticínio funcionando, com a atividade leiteira de bovinocultura também, bem estabilizada. E no início desse ano, de 2023, um vizinho nosso criava algumas cabras, ordenhava e ele estava com excesso de produção, não sabia o que fazer, porque ele criava por hobby, ele não tinha como vender esse leite. E ele me procurou para a gente poder fazer uma parceria. Então eu comecei a comprar o leite dele. Foi dando certo, os queijos foram dando muito bem. Chegou um determinado momento que ele resolveu desfazer do rebanho. E me propôs, falou, você não quer assumir o rebanho? Fica com ele, né? Você já está mexendo, já está fazendo o quê? Já está dando certo. A gente fez alguns ajustes, eu ainda brinquei com ele, eu falei, rapaz, mas como que eu vou comprar o seu rebanho agora? Eu estou sem comida para o rebanho, né? Aquela história que a gente já tinha conversado mais cedo no planejamento. Não podia simplesmente comprar os animais. O meu desenho para bovinocultura de leite, ele estava desenhado, estava ajustado, tinha comida, estava tudo certo. Para as cabras, não, porque não era da fazenda. Ele, não, mas eu tenho a comida, que eu te vendo as cabras e a comida. Eu falei, melhorou a história um pouquinho, né? Falei, tá, mas eu não tenho a estrutura pronta ainda. Não, mas eu cuido delas para você até a sua estrutura ficar pronta. Eu falei, rapaz, né? Tá ficando bom o negócio, né? Aí eu peguei e falei, tá, mas então vamos para a última parte da conversa, né? E o financeiro? Falei, como é que eu te pago isso? Ele falou, do jeito que você quiser. Eu falei, então... Aí casou tudo. Aí ele deu as condições, né? E aí a gente pegou e montou. Então, dia 1º de maio de 2023, agora... Não tem nem um ano ainda. Não, tá. Por isso que eu brinco que nós somos apenas um embrião na caprinocultura leiteira, né? A gente é muito pequeno, estamos engatinhando, tem muito que aprender, tem muito que estudar, né? Tem muita gente para a gente conhecer e para a gente explorar no bom sentido, porque é uma atividade que ela é apaixonante. Eu tô muito satisfeito, muito surpreendido, porque pelo pouco que a gente já está, a gente vê que quem está na caprinocultura, ele ama o que faz. É apaixonado, realmente. É uma turma que estuda muito. E o principal, tem um cooperativismo entre os caprinocultores que eu nunca tinha visto em outra atividade. Eles distribuem mesmo informação, não tem tempo ruim. Você liga para algum, pede uma ajuda, às vezes você fica até meio sem graça de perguntar, eles te dão uma aula. Então eu tenho tido muito apoio, tenho tido muita amizade, muita gente bacana nesse meio, que é o que está animando a gente, fazendo crescer cada dia mais. Pô, falando aí de perspectivas, né, de futuro, você está iniciando, a atividade começou agora, é recente,
Você está hoje com quantos litros? Quantos litros de produção diária? A sua ideia é chegar a quantos litros? Como é que você está nessa visão aí, pensando a médio prazo? Como eu tinha falado, o rebanho era pequeno, né? Então a gente está em expansão de rebanho. E aí, desde o início, a gente já desenhou um projeto para chegar aí pelo menos 30 cabras em lactação média ano. Ok. Essas 30 cabras de lactação, a gente tem uma expectativa de produzir aí próximo de 100 litros de leite por dia. Né? Essa é a ideia. Hoje, no atual momento, nós estamos produzindo aí em torno de 25 a 30 litros de leite por dia. Okay. Tá? Já tem cabras entrando em novo ciclo, né? Então o negócio gira muito rápido. O ciclo é muito curto. Né? As cabras que chegaram, elas chegaram já entrando em lactação, elas já entraram em reprodução, já foram cobertas com os bodes que vieram juntos, já estão em gestação. Tem cabra que a gente já secou essa semana agora para ter o período de descanso merecido, né? Para a gente respeitar a fisiologia desse animal, para que ela venha parir no melhor da sua produtividade. Né? Uhum. Então daqui a 40 dias nós já temos cabra produzindo, tem as novilhinhas crescendo, está adquirindo alguns outros animais também de outros rebanhos para dar uma acelerada nesse projeto. Então a ideia é você estar crescendo aí dentro dessa sua perspectiva para chegar a esses 100 litros dia e possivelmente, dependendo do mercado, poder até ampliar mais. Dependendo do o que eu falo, quem vai ditar o ritmo nosso, a partir do momento que a gente tiver a 30ª cabra em lactação, se vai ter a 31ª ou a 100ª, isso quem vai ditar o ritmo é o mercado. Se o mercado pedir, a gente faz. Perfeito. Então, exatamente falando agora de mercado, e vamos falar um pouco mais aqui também do manejo, da estrutura da propriedade. No próximo bloco nós vamos voltar nesses assuntos de mercado e do manejo aqui da propriedade. Bom, Vitor, nós falamos aqui desse seu crescimento, né, da ideia de você desenvolver aqui o rebanho, né? Você vai progressivamente dentro da sua produção de queijo, você vai trabalhar a questão do rebanho também. Mas falando aí, mesmo sendo um período curto da sua atividade aqui, nós estamos falando menos de um ano ainda, mas o que você vê como principal desafio pensando lá no curral? Pensando aí na produção das cabras, qual que é o maior desafio que você vê na implantação da capinocultura na propriedade? Bom, Luciano, eu acho que um grande gargalo, na verdade não é um gargalo, mas é um gargalo para algumas propriedades, mas para nós eu enxergo como um desafio, e é uma área que eu gosto muito, que é a área de reprodução. Uhum. Ele acaba sendo um desafio dentro da capinocultura, né? Eu não tinha essa noção, né, na questão da sazonalidade. Os animais ciclam muito forte numa época do ano, outra época eles param. Então a gente vê que em conversa com alguns colegas tem esse gargalo, né? Eles chegam a certa época do ano, eles param a produção ou vêm a praticamente zero, é onde inviabiliza o negócio. Por isso do nosso projeto desenhado de ter média ano. Média de 30 cabras por dia. Quer dizer, tem que ter leite o ano inteiro, independendo da época do ano, você tem que ter leite aí. Né? O laticínio tá aí, não pode ficar parado. Isso, né? Mesmo. Por mais que a gente tenha até não vamos falar um facilitador, mas um amenizador de problema, claro, que seria a nossa própria produção. Se você pega alguns outros produtores que vendem o seu leite, comercializam somente o leite para laticínios, aí é fundamental, ele tem que ter animal produzindo o ano inteiro, porque o laticínio também depende disso. O laticínio vai depender. Então, claro que vai ter épocas de alto e baixo no preço, mas se você fizer uma gestão bem ajustada dentro da sua propriedade, mantiver um mínimo de produção para atender também o seu laticínio, porque você tem que entender que o laticínio ele é seu parceiro. Sim, claro. Ele não é simplesmente o que vai comprar o seu leite, explorar e pronto. Não. Mercado, desde que o mundo é mundo, a gente sabe que o mercado de leite ele é complicado. Ele tem as variações ao longo do ano. Então, cabe também ao produtor ser proativo e organizar a sua produção. Dinâmica. Época de baixa, beleza, programa, seca a cabra, ajusta a reprodução num cronograma anual. Época de alta do leite, programe suas cabras, melhore a nutrição, faça com que mais cabras entrem em lactação naquele período. Isso é fato. No nosso caso é um pouco diferente, porque nós temos a nossa própria estrutura. Então, nós queremos ter produção o ano inteiro. E o que você vê desse desafio da reprodução? Seriam os protocolos, organizar? Para quem, né, não tem ainda muita experiência na capinocultura, fala um pouquinho para a gente dessa questão da reprodução, que é uma área, inclusive, que você gosta muito, e né, você já falou isso. Quer dizer, o que você vê como desafios aí desse processo de reprodução? Certo. Bom, os desafios dentro da reprodução que a gente tem é o seguinte: uma coisa já é muito bem estudada e muito bem definida, né, que a capinocultura já faz, que é a utilização da época de cio natural, né, tendo em vista a questão dos animais com fotoperíodo, e aí depois tem o cronograma de luz. Uma coisa que ainda está um pouco aquém, que a gente deu uma conversada, deu uma estudada, não analisada, é a questão de você trabalhar um pouco mais a reprodução aplicada
aí com a utilização de protocolos hormonais, né, não precisa do uso da IATF, do uso da inseminação artificial, para você justamente ir preenchendo os buracos dentro da reprodução. Perfeito. Que eles possam acontecer ao longo do ano. E manter sempre animais produzindo, porque você vai ter cabra secando, cabra em gestação, cabra em lactação, Isso. E manter um ciclo o ano todo. Isso mesmo. Você tem um período que ela cicla naturalmente e os outros que você vai induzir o ciclo. Isso. É uma coisa que a gente tem estudado muito, tem trabalhado muito nisso. E o legal é que aí a gente consegue puxar também a questão, por já estar trabalhando com os bovinos de leite, né, já ter um cronograma dentro da fazenda de reprodução das vacas, a gente consegue puxar esse know-how das vacas, da reprodução, para a caprinocultura. Então, dá para a gente ir fazendo esse ajuste e trabalhando o dia a dia. E o que você vê como desafio de futuro, de crescimento? Quer dizer, nós temos aí, você cita a reprodução como, né, um desafio ou um trabalho a ser desenvolvido com muita técnica, com muito profissionalismo. E esse crescimento de futuro, essa visão de futuro, o que você vê como principal desafio aqui da propriedade? Para a propriedade, eu acredito que a gente, estabilizando o rebanho e organizando, futuramente a gente vai entrar num desafio que talvez seja a questão de seleção de rebanho. Isso aí ela tem que ter, isso faz parte do melhoramento genético. Okay. Então, animais produtivos ficam, animais com pouca produção, né, ou abaixo de uma régua que a gente ainda vai delimitar, é tudo muito novo, esses animais vão ser comercializados. Mas, por exemplo, uma coisa que pode vir a ser um gargalo, vamos falar de atividade como um todo no futuro, a questão de enxaste de rebanho, para onde a gente vai direcionar esses animais, e a questão da genética. Quer dizer, uma vez estabilizado, você vai começar a ter fêmeas para comercializar com matriz, né, para estar colocando no mercado e destinar esses animais, até mesmo as fêmeas de descarte. Isso mesmo, mas ao mesmo tempo também a gente tem que ficar muito atento com os nossos reprodutores. Sim. Porque é uma atividade que o ciclo é muito rápido. Nós estamos falando de um animal que, com praticamente 7 meses de idade, ela está emprenhando, com 1 ano ela está parindo, dali 5 meses, aí tem toda a parte de lactação e tal, depois uma gestação de 5 meses. Então vamos falar aí que se eu tiver um bode só no rebanho, daqui 1 ano as filhas dele já estão aí. Ter consanguinidade, e aí você tem um problema de consanguinidade. A gente tem essa questão até do acesso à genética, né? Acho que tem que desenvolver um pouco mais isso, nível de Brasil, para a gente ter acesso à genética líquida, que a gente fala, que é o sêmen, né? Que é muito mais barato do que você manter um bode, do que você comprar um bode, um único reprodutor e apostar todas as fichas nele. E aí, dentro do que você falou, então a reprodução sempre vai ser um desafio na atividade, né? Um desafio no sentido de você planejar esse crescimento, esse desenvolvimento, e ao mesmo tempo manter, evitar a consanguinidade, trazer, né, refrescar, a gente, né, fala aí no popular, dentro da atividade da pecuária, refrescar o sangue dentro da propriedade. Então esse desafio você vê como constante na propriedade. O desafio reprodutivo vai ser sempre constante. Sim. Da mesma forma que ele vai ser uma evolução constante, ele vai ser um desafio constante. Questão de alimentação, eu brinco a turma que é fazer um arroz com feijão bem feito, né? Então se você tiver um manejo de rebanho, um calendário sanitário e uma alimentação ajustada, não precisa ser... Eu brinco que você não precisa dar ouro em pó para os animais. Você só tem que dar a coisa certa na hora certa. Na hora certa. Então, isso aí é uma coisa que entra na rotina, né? Não vira um gargalo. Com certeza. O grande gargalo... disciplina, né? Da mesma forma que existe a questão de gargalo para comercialização para alguns produtores, existe também esse gargalo do ajuste constante com relação à reprodução e ao melhoramento genético. E aí, praticamente, nós estamos falando de 2 palavras-chave em qualquer atividade pecuária, e a caprinocultura não deixa de ser, que é profissionalismo e planejamento. Né? Quer dizer, você trabalhar o planejamento adequado, nutricional, reprodutivo, sanitário, né? E trabalhar toda a questão do seu processo em si, né? De você conseguir fazer com profissionalismo, conhecimento técnico, buscar as informações e viver a atividade, né? É fundamental isso. Né? Com certeza, acho que planejamento é tudo e planejamento ele é barato, né? O caro é você errar e ter que voltar ou ter que ficar insistindo no erro e vai complicando. O planejamento, eu brinco com todo mundo que enquanto a gente está na fase de papel e caneta, você compra tudo, você vende tudo e não sai do lugar e não gasta R$1, né? Então, a gente tem que estudar, tem que ter planejamento e a gente tem que continuar estudando a atividade, não só a atividade da Capri, mas qualquer tipo de situação, você tem que estar se reciclando, tem que estar estudando, né? Eu brinco que eu estou com 14, 15 anos de formado em medicina veterinária
quando que eu ia me ver, após 15 anos de formado, estudando como um aluno de primeiro ano de faculdade novamente, em relação à caprinocultura. Você tem que voltar na origem, você tem que estudar, você tem que se empenhar, se cercar de gente que está imbuído no dia a dia, né? No dia a dia ali, e focado na atividade, e buscar informação. Eu falo que informação ela não ocupa espaço, conhecimento não ocupa espaço, é a única coisa que é sua e ninguém carrega. É verdade. Né? Como é que você vê aí, você que já trabalha, você também é profissional da área de assistência técnica, consultoria técnica, como é que você vê essa questão da assistência técnica na caprinocultura? Né, nós temos aí o Senar, o ATG, tem profissionais que prestam consultoria. Como é que você tem enxergado isso aí dentro desse cenário, você que atua também com assistência técnica? Bom, eu vejo que a minha área de atuação na assistência técnica é na bovinocultura de leite e corte, né? Isso já há esses 14, 15 anos. Mas na caprino a gente vê que a assistência ela é restrita, vamos falar assim, não é que ela não existe, ela existe, mas ela é um pouco restrita, é uma coisa que pode ser mais fomentada. Né? O ATG veio para isso, ele ajuda muito, né? Eu vejo alguns produtores que têm, e eu acho que tem que fomentar, tem que desenvolver novas cadeias, formar novos grupos, não pode deixar parar. A gente tem um amigo em comum que é técnico da ATG na ovinocultura, que é o Eugênio. Além de tudo, de ser um amigão, me dá um suporte muito legal aqui, mas a gente tem que fomentar cada vez mais. Aí é conversar entre os caprinocultores, os amigos, os parceiros, falar, olha, existe fomento, existe assistência, a gente tem que se organizar, talvez fazer arranjos entre os parceiros, e fazer arranjo não é simplesmente os produtores se juntarem para comprar medicamento, para comprar ração, para comprar sêmen, por exemplo, ou genética. É se juntar para comprar assistência técnica, porque assistência técnica ela é investimento. Exatamente. Ela não é custo. Quando o produtor entender que a assistência técnica ela é investimento e não é custo, aí ninguém mais segura a gente. E a gente tem tido a oportunidade também na expedição de percorrer aqui as instituições de pesquisa, né? A gente tem universidades, institutos federais, etc. Entender também como é que esses órgãos, né, as universidades, institutos de pesquisa, estão trabalhando a ovinocultura e a caprinocultura e a formação de profissionais. E a gente vê que ainda há uma deficiência em algumas instituições, que a disciplina de ovino e caprino muitas vezes é optativa, ela nem está na grade curricular obrigatória, né? Quer dizer, então, na própria formação de profissionais ainda não há um estímulo direto, mas a gente vê que há vários professores, pesquisadores muito imbuídos nessa vontade de fazer a cadeia da caprinocultura e ovinocultura acontecer e de começar essa interação. Você acha que essa ligação da academia com o produtor, assistência técnica, fazer esse ciclo virtuoso funcionar, você acha que seria interessante para o desenvolvimento da caprinocultura? Sim, com certeza. Eu acho que qualquer apoio, né, qualquer entidade, seja ela pública, privada, ela tem que estar ligada à atividade, né, e tem que ter esse fomento mesmo. Acho que a palavra-chave é fomento. Né, fomento e conexão entre as partes. Não adianta a pesquisa ser feita e ela ficar lá na faculdade, né, ou na instituição de pesquisa, e o técnico e o produtor estarem aqui no campo e também não buscarem essa tecnologia. Eu acho que tem que ser um caminho que encontram todos eles. Uma via de mão dupla aí. Né? Não adianta ter pesquisa se ela não é aplicada aqui. E não adianta também o produtor ficar com medo de ir atrás da pesquisa. Pesquisa, ela é feita justamente para a gente trabalhar e para a gente ir usando no dia a dia. Tem que ter essa interação realmente. Muito. Né? Bom, nós vamos falar aqui agora, né, dessa questão da produção aqui, dos queijos aqui na propriedade, contar um pouco da história aqui da produção de queijos, conhecer esses produtos aqui, para a gente entender um pouco essa questão da comercialização aqui da Fazenda Coqueiro, município de Praz, com o criador Vitor, que a gente está tendo a oportunidade de conhecer hoje aqui. Bom, em relação à produção aqui, né, você verticaliza a produção na propriedade, quer dizer, você tem aqui a produção de leite e tem a oportunidade aqui na Fazenda Coqueiro de fazer a produção de queijos. Conta um pouquinho para a gente dessa história da produção de queijos, né? O que você está processando hoje? A gente vai ter oportunidade de estar conhecendo lá o laticínio. Conta um pouquinho dessa história aqui para a gente. Bom, Luciano, hoje falo que o nosso projeto da caprinocultura ele começou de trás para frente, mas de forma organizada. Né? Não adianta a gente bater o tempo todo em planejamento e começar ao contrário. Mas é porque a gente já tinha, né, a estrutura do laticínio, da queijaria aqui dentro da fazenda, já processava o leite de vaca, e aí pintou essa oportunidade de começar a trabalhar com leite de cabra. Na sequência a gente
montar o plantel, o rebanho, e agora já consolidado, né? Só que em fase de crescimento ainda. A estrutura que nós processamos hoje é a mesma, lá dentro da queijaria, né? Salvo alguns detalhes, né? Como queijos que vão em salmoura, a gente tem uma salmoura separada para cada tipo de queijo. Os tanques nossos de processamento, nós temos um tanque de processamento para pasteurização do queijo de cabra, o outro tanque é só para o leite de vaca. Então a gente tem essa distinção lá dentro da queijaria, né? Tempos de maturação diferentes também, né? Então toda a nossa produção hoje ela é verticalizada, não sai 1 litro de leite da propriedade sendo leite de cabra para outra. Sai tudo em forma de queijo. Tudo em formato de queijo, não sai leite fluido, né? Hoje nós temos um nicho de mercado muito interessante, que é aqui na nossa região, que vem crescendo essa demanda de queijo de cabra, mas também a gente tem, o que eu brinco que a gente começou o projeto um pouco ao contrário, é porque a gente já tinha uma demanda do produto, porque a gente tem o ponto de comercialização desses queijos no interior de São Paulo, e tem loja também aqui no Bichinho, né, que é pertencente a Prados, entre Prados e Tiradentes. Pois é, vamos falar aqui um pouco dessa história interessante, né, a gente conheceu um pouco disso. O Vitor comentava com a gente aqui que os pais trabalharam a vida toda com a comercialização de queijos, levando queijo aqui de Minas Gerais para a região de São Paulo. Hoje seus pais, né, vocês, a família, tem 2 lojas de queijo, uma em Araraquara, outra em Ribeirão Preto, não é isso? E uma aqui em Bichinho, aqui no distrito aqui de Prados. Como é que é essa história? Onde que estão essas lojas? Como é que é o nome da loja? Conta um pouquinho aqui pra gente dessa logística. A loja, ela tem até um nome que eu acho que é bem sugestivo, né? As 3 lojas têm o mesmo nome, né? A rede. A loja chama Minas Queijos e Massas. Então, Minas Queijos e Massas. Minas Queijos e Massas. Araraquara, então, Ribeirão e Bichinho. Araraquara, Ribeirão Preto e aqui no Bichinho, que pertence a Prados. Né? A mais nova delas é aqui do Bichinho. A loja de Araraquara foi a primeira delas, ela foi inaugurada em 97, então já tem um tempinho, né? E na sequência foi inaugurada a loja de Ribeirão Preto, aí já um pouquinho depois, a loja de Ribeirão Preto foi inaugurada em 2005, por coincidência até foi inaugurada no período que eu estava cursando Medicina Veterinária em Ribeirão Preto. A gente já estava construindo a loja lá, eu fui para fazer faculdade e ao mesmo tempo que eu estudava, a gente também montava e tocava a loja, né? Então, horário de almoço da faculdade, a gente ia fazer serviço de banco, né? Então não podia parar. E aí, a gente sempre comercializou, nós comercializamos hoje, se você pegar dentro da loja, em termos de tipos de queijo, entre marcas e tipos, entre queijos nacionais e importados, hoje deve ser mais de 900 tipos de queijo dentro da loja. 900 tipos de queijo? Nós temos desde queijos importados, né, vindos Holanda, Alemanha, Suíça, Portugal, Espanha, né? Como também os queijos nossos nacionais, né? E tem os importados daqui de Minas para lá também. Mas, então, interessante, já é um trabalho muito bem consolidado. E quando a gente começou a produzir o queijo de cabra, a gente começou a fazer uma coisa diferente. Por quê? O mercado acaba ficando um pouco saturado sempre dos mesmos queijos. E peraí, vamos fazer um negócio diferente. Como nós já fazíamos aqui o nosso queijo meia cura, né, o queijo Minas curado, cada um usa uma nomenclatura, falei, vamos fazer um teste. A gente pegou e só trocou a matéria-prima e fez o mesmo queijo. Então hoje nós temos um queijinho meia cura de cabra. Claro que muda um pouquinho o formato, mas é um queijo de coagulação enzimática, e não é um queijo prensado à mão, então ele é todo artesanal, então vai ter queijo alto, queijo baixo, a salga dele é uma salga a seco, salga externa, e ele passa por um processo de cura aí de aproximadamente 22 dias, né? E temos também um outro queijo que a gente começou a desenvolver depois, aí é um queijo inspirado num queijo da Holanda, um queijo que chama Cablanca. O nosso queijo aqui, a gente batizou ele com o nome de Orozimbo, né? Nós fazemos as peças, aí são peças em torno de 3 quilos, onde vai ser fracionado em cunhas, e esse queijo é um queijo um pouco diferente. Ele passa por um processo de corte menor de massa, de cozimento de massa, né? Todo um processo. A gente pode falar que ele é um queijo de massa semi-cozida, e ele é um queijo prensado em forma, com prensa mecânica, né? E
Tanto é que a textura dele é um pouquinho diferente, você vai ter oportunidade de provar. Ele é um queijo com um pouco mais de cremosidade por dentro. Ele lembra muito um Gouda holandês, só que é feito com leite de cabra. Com leite de cabra. E agora aproxima muito do Gouda, por exemplo. Se você quiser buscar uma memória, né, mais ou menos a memória próxima de um queijo de vaca vai ser muito parecido com a textura do o formato de um Gouda. E nós temos agora, estamos desenvolvendo agora um outro queijo, que já é um queijo conhecido, tradicional, que é um caprino romano. Né? Um queijo já de massa cozida, um queijo de massa dura. Mais ou menos o parmesão, né? Equivalente ao parmesão. Equivalente a um parmesão. E ele tem aí um período de maturação bem maior. Estamos falando um período de maturação próximo de 6 meses, né? É um queijo com tempo maior de prateleira, um tempo que vai requerer até um pouco mais. Então são queijos que a gente vai fabricando ao longo do ano, mas observando também algumas estratégias de mercado. A gente fabrica os queijos de acordo com o movimento do mercado. Perfeito. Mas você vende para a loja dos seus pais, mas lá eles são meus clientes. Claro, lógico. Lá não existe pai e mãe. Lógico. Né? Então, até porque negócio. Eles têm também o negócio, tem um negócio que girar, nós temos um negócio fazenda. Claro. Então, vendo essa tendência de mercado, fica até uma dica para os nossos outros colegas da capricultura que fazem queijos. Por exemplo, leite que época que o leite está mais alto. Por mais que nós produzimos nosso próprio leite, aqui é tudo planilhado, é tudo controlado. Então, a atividade caprinocultura da Fazenda do Coqueiro, ela vende o leite para quem daria a Fazenda do Coqueiro. Tá? Por quê? Para um não mascarar o outro e para ele saber direitinho onde está o gargalo, se está ganhando quanto custa a matéria-prima e por quanto você está vendendo leite. Isso mesmo, para a gente poder fazer o centros de custo diferentes aqui da fazenda. Né? Com certeza, aqui tudo tem o centro de custo, até os gastos da sede é separado. Tá certo. Mas para a gente saber se está ganhando, se não está ganhando, porque às vezes a gente vê isso acontecer com alguns colegas. Ele verticaliza toda a produção e vai na onda do mercado, ele não faz o preço dele, então ele não sabe quanto custa o preço de leite dele. Exatamente. Mesma coisa serve a dica para os nossos amigos que vendem o leite pro laticínio, que só vendem o leite. Não adianta brigar com o laticínio, a gente tem que olhar da porteira para dentro. Onde que eu estou errando, onde que eu estou acertando? Onde que eu posso ser mais eficiente? Onde que eu posso ajustar minhas contas? Exatamente. E aí, seguindo essa linha de raciocínio do leite, época que o laticínio fazendo do coqueiro está pagando o leite mais barato que o leite está mais em conta, a gente procura fazer queijos de maturação mais lenta, mais rápida, então queijos que vão para comércio mais rápido e queijos com um custo mais barato. Ok. Queijos de maturação longa, por exemplo, um capino romano, eu vou guardar ele 6 meses, ele é caro, então eu tenho que guardar ele barato. Então, por exemplo, agora a gente está passando por um período de entre-safra com um preço de leite mais baixo. Então, se eu tenho um preço de leite mais baixo, eu posso direcionar para fazer uma reserva técnica lá para frente. Okay. Então, eu faço um queijo com valor mais interessante agora, e lá na frente, a hora que ele for, eu diluí o meu custo, a matéria-prima foi mais barata. Eu diluí o meu custo de armazenamento, porque não é simplesmente fazer o queijo e guardar. Eu tenho que virar queijo. Tem que limpar queijo, eu tenho que fazer tratamento de casca de queijo, eu tenho energia de uma câmara de maturação para manter aquele queijo e tem o operacional. Isso tudo custa. E a turma não faz essa conta lá na frente. Exatamente. Então é entender essa dinâmica do mercado, entender a dinâmica do processamento em todos os seus centros de custo aí para você poder estar planilhando por do lado. E a gente procura atender o mercado. Quem dita o meu ritmo aqui é o mercado. Tá? Então, hoje, dentro do seu processo aqui, a sua capacidade de produção hoje instalada é para quantos litros de leite? Como é que você está processando hoje? A nossa queijaria ela tem uma capacidade total para 1.000 litros de leite dia. Tá? Dá para trabalhar 1.000 litros de leite tranquilo. A nossa caldeira é projetada para isso, os nossos tanques são projetados para isso. A nossa câmara de maturação ela é projetada para fazer aí esse balanço entre queijos de giro mais rápido e queijos de giro mais longo. Perfeito. Tá? Hoje a nossa capacidade ela não está sendo toda explorada. Mas está dentro. Então, mas o projeto já está dentro. Mas se permite crescer, a estrutura já está lá, já está pronta. Isso mesmo. Essa é a ideia. A estrutura que eu toco hoje, 100, 200 litros de leite, eu vou tocar 1.000 litros de leite. Só vai aumentar tempo de serviço. E aí, falando aqui da queijaria, né? Você tem a inspeção municipal, né? A gente tem falado muito aqui nessas visitas que a gente tem feito, vários criadores de cabra de leite que a gente visitou, que um dos gargalos, uma das dificuldades é você ter a inspeção municipal ou a inspeção estadual, federal, atender a toda a legislação para conseguir legalizar a sua produção. Você também já teve a oportunidade de trabalhar do outro lado do balcão, de ser técnico do consórcio, né?
que implantou essa questão da inspeção regionalizada para viabilizar os laticínios aqui na região. Como é que você vê essa questão da legislação, do atendimento à legislação para que o pequeno e médio produtor consiga adequar suas instalações? O que você pode falar para quem está aí trabalhando, para quem quer legalizar, regularizar a sua produção dentro desse aspecto de legislação? Aquilo que a gente estava falando, como você falou, né? Eu já trabalhei nas duas pontas, né? Então, eu acho que a gente acaba tendo um pouco mais de confiança e de liberdade de tocar nas duas feridas. Vamos falar, porque as duas pontas, né, tanto do produtor, da indústria, quanto da inspeção, a gente tem ajustes a serem feitos nas duas pontas. A primeira dica que eu dou é o seguinte: para você, produtor, que tem a sua produção, que está verticalizando e que ainda não legalizou a sua produção, corre e legaliza. É a primeira porta para você ter uma comercialização. Além do que, a gente está falando em segurança alimentar. Sim. Então, eu não quero, o que eu quero para mim, eu quero para o próximo. A gente tem que ter muito produto de qualidade, com garantia, né? Isso aí. E produto de qualidade, ele se vende. Produto ruim, ele tem os dias contados no mercado, tá? Então, com relação à inspeção, eu acho que todo produtor que tem uma queijaria, seja ela pequena, média ou grande, ele tem que se legalizar, ele tem que buscar o serviço de inspeção municipal do seu município ou o consórcio de inspeção da sua região, né? Aqui nós temos um consórcio municipal que chama Sigedas, que inclusive a gente ficou muito feliz, porque na última semana ele foi contemplado com a equivalência do CISB, né? Junto ao Ministério da Agricultura. Então, estamos falando que agora o consórcio ele é equiparado ao Serviço de Inspeção Federal, ao Ministério da Agricultura, e aí ele tem todo o know-how liberado para comercializar, e a liberdade para monitorar e para orientar, né? O que eu acho muito legal, eu tive a honra de trabalhar no consórcio e de ajudar o consórcio, né? Claro, dentro do meu escopo de trabalho, do nosso contrato, nas consultorias, de montar o projeto do zero, de ir em prefeitura, de ir em Câmara de Vereador, de discutir as leis dos municípios, e é uma lei feita pro município, não é uma lei que vem de cima. Então ela vai muito particular, isso que é interessante. O produtor ele tem condição de se adequar, né? O pequeno e médio produtor ele tem todas as condições de legalizar e ter a sua produção com tranquilidade e garantia alimentar, né? E um grande detalhe, o consórcio e os municípios, eles fornecem esse serviço de forma gratuita. Claro, não é simplesmente gratuito, mas todo mundo paga imposto, é a hora de vocês também buscarem essa restituição, né? Sim, claro. E através do fomento, através da ajuda técnica. Então, se você pega uma indústria grande hoje, se ela vai montar um projeto, montar alguma coisa ligada à inspeção, ela tem que pagar assistência técnica, tem que pagar consultoria toda particular. Aqui nós estamos falando que é uma coisa vindo municipal, vindo regional, sem custo nenhum. Que dá a oportunidade ao produtor de se adequar. É oportunidade. E aí com isso abre portas. Ele vai poder participar de concursos durante o Brasil, pelo Brasil todo aí, para certificar a qualidade daquele queijo dele. Ele vai poder vender para merenda escolar através do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é venda garantida. É outro mercado a ser explorado, muito bom. E ele vai poder vender também nos empórios, nas lojas, nos supermercados, na região inteira, e agora no caso o consórcio com equivalência, qualquer lugar do Brasil. Né? Em resumo, abre portas. Demais. Abre muita porta. Eu acho que o produtor só tem a ganhar. O produtor que falar, eu não vou procurar o pessoal da inspeção porque eu tenho medo de que eu não possa comercializar o meu produto. Pelo contrário, ninguém vai chegar e fechar sua queijaria. Eles vão chegar aqui, eles vão te orientar, eles vão te dar prazo. Eu brinco tem que todo um prazo de adequação, né? Eu preciso apresentar um cronograma de execução de obras, se for o caso, ou de documentação. Olha, você tem um prazo para a gente executar, para ficar pronto e para ter seu registro. Nossa queijaria hoje ela é registrada pelo consórcio, né? E agora, com essa questão do CISB aí, abriu o horizonte. Vamos correr atrás sim, porque a gente quer entregar coisas de qualidade, certificada, registrada. Chegando na mesa do consumidor no Brasil inteiro. Segurança alimentar. E aí, falando em consumidor, falando em produto, agora nós vamos ter a oportunidade de conhecer os produtos, degustar os produtos, que é o que nós vamos fazer agora, conhecendo aqui mais de perto, ou propriamente dito, degustando os produtos aqui da Fazenda do Coqueiro,
aqui o Vitor Moura, município de Prados, aqui em Minas Gerais. Bom, estou conhecendo aqui um pouco dos produtos aqui, Vitor, mostra pra gente aqui, né, os tipos de queijo que estão sendo produzidos aqui na Fazenda do Coqueiro, né, no município de Prados. Bom, Luciano, nós começamos o trabalho com o nosso primeiro queijo aqui, que é o nosso meia curinha de cabra, né? É um queijo meia cura, né? Um queijo Minas artesanal, feito com leite de cabra. É um queijo com prensagem manual, né? A gente faz toda a prensagem e enformagem dele de forma manual, com salga a seco. É um queijo que ele vai para maturação e ele é comercializado com 22 dias. E foi o nosso carro-chefe, né? O nosso meia curinha de cabra. Nós tomamos a atitude aqui no início do projeto de fazer coisas diferentes, né? Então, uma das coisas foi batizar os nossos queijos. Então, os nossos queijos, todos eles têm nome, tá? Ou seja, homenageando alguém da família, ou homenageando algum pedaço de Prados ou da história de Prados. Então, eu acho que Bichinho nada mais justo, né? Bichinho é o nosso povoado aqui, o nosso distrito mais famoso de Prados, que tem um apelo turístico muito grande no cenário nacional. E o queijo de cabra, esse pequenininho, né, o meia curinha, ele acaba sendo um queijo pequeno para dar de presente, bem afetuoso, e é um queijo que lembra muito o Bichinho, né? Um queijo que ele tem essa questão do turismo com um local pequeno e também uma coisa mais exótica, né? Okay. Então, o cliente que até às vezes vai na nossa loja lá no Bichinho, né, lá na Minas Queijos, ele compra um queijo chamado Bichinho para dar de presente para alguém. Então, quer dizer, eu estive em Bichinho, comprei um queijo com o nome Bichinho para te dar de presente. Como então, você falou, são queijos inspecionados, você tem aí a inspeção, né? Toda a rotulagem nossa, ela é aprovada, né, pelo consórcio para que depois a gente faça a impressão. Então, tem toda a parte de inspeção, os dizeres conforme a legislação, né, e o nosso selinho de inspeção aí do nosso produto. Tá? Todos os nossos queijos são inspecionados pelo consórcio. Perfeito. Então, esse queijo a gente resolveu dar o nome dele de Bichinho para homenagear o nosso povoado, né? Na sequência, a gente desenvolveu o nosso segundo queijo, que é o queijo hoje que chama Orozimbo. Orozimbo é um nome até diferente, um nome exótico, né? Orozimbo é uma comunidade, um vilarejo da zona rural aqui de Prados. E por ser esse nome diferente, mas é um vilarejo bem exótico, um vilarejo que tem uma população bem trabalhadora, bem empenhada, e é um queijo diferente que a gente queria homenagear esse ambiente lá, né? Ele é um queijo já diferente do Bichinho. Ele é um queijo que ele é feito com massa cozida, tá? A coalhada dele ela é cortada num tamanho diferente, passa por um processo térmico um pouco maior. É um queijo enformado e prensado todo de forma mecânica, né? Não é manual, então confere a ele uma massa mais compacta, né? Ele é um queijo que se assemelha muito a um queijo Gouda da Holanda, né? Queijo com a massa fechadinha, não tem olhadura, porém é um queijo que cria toda a sua casca, mas é uma casca macia, apesar de amarelada, e o seu interior ele é um queijo mais cremoso, um queijo mais untuoso, né? Um pouco mais até adocicado, não tem aquele gosto acentuado dos queijos de cabra, né? E só ressaltando também que esses dois queijos, eles foram enviados agora em agosto para o concurso de queijos internacional de Araxá, onde estiveram participando mais de 900 queijos na disputa e mais de 9 países envolvidos. E os nossos queijos, por ser primeiro ano, a gente está com um projeto extremamente novo, nos surpreendeu muito bem, mostrou que a gente está no caminho certo. O Bichinho, na categoria dele, ele foi medalha de prata, ficando somente atrás de uma queijaria da Itália. Então, para nós, nos deu uma confiança muito grande no nosso trabalho. E o Orozimbo, ele na categoria dele, ele ficou em terceiro lugar, né, sendo que as outras duas, o primeiro e o segundo lugar, que ficaram à frente dele, já são queijarias extremamente conceituadas e famosas no cenário, né? E agora a gente está desenvolvendo um terceiro queijo, que é um caprino romano,
né? Já é um queijo um pouco mais tradicional, mais conhecido, mas a gente está querendo dar um pouco do nosso toque aqui, uma vez que nós já fazemos dentro dos nossos queijos de vaca. O nosso queijo principal de vaca é o nosso queijo parmesão, com maturação de 6 e 12 meses, e é uma receita que a gente já tem aqui há mais de 30 anos. Então a gente está aplicando essa mesma receita para o nosso caprino romano, mudando, claro, alguns detalhezinhos, e o principal que é a matéria-prima, né, que é leite de vaca, mas trazendo essa história de 30 anos para dentro de um caprino romano agora. O leite de cabra. Então aqui nós estamos vendo aqui os produtos aqui, Fazenda do Coqueiro, aqui no município de Prados, tendo a oportunidade de conhecer os produtos aqui, os queijos produzidos aqui, né, dentro dessa história aqui da Fazenda do Coqueiro, com o criador Vitor Moura. Bom, tivemos a oportunidade então de conhecer aqui Fazenda do Coqueiro, o criador Vitor, aqui no município de Prados, Minas Gerais. Conhecemos os queijos aqui, toda a história de produção da propriedade. E agora vem uma parte difícil da visita. Toda visita tem essa parte difícil para os produtores que a gente visita, que tem a produção, a verticalização da produção, que é degustar, experimentar esses queijos maravilhosos que são feitos aqui. Vitor, o que nós temos aqui? O que nós vamos ter a oportunidade de degustar aqui, que você preparou aqui? Bom, vamos para a hora difícil, né? Difícil demais. Bom, Luciano, primeiro a gente vai degustar então o nosso primeiro produto aqui, né? O primeiro queijo desenvolvido de cabra aqui na fazenda. Que é esse aqui. Que é o bichinho, o nosso meia curinha de cabra. É o meia curinha, que é esse queijo aqui, que é comercializado aqui, né, aqui em Araraquara e Ribeirão Preto. Então, já para o Brasil todo aí, a disponibilização desse queijo. Então aqui é um queijo tipo Minas artesanal, isso com leite de cabra. Isso, é todo o processo do QMA, porém, o tempo de cura dele, quanto tempo? Tempo de cura de 22 dias. 22 dias. Tá? É um queijo de massa semi-fechada, né? Não é um queijo prensado mecanicamente, ele é prensado manualmente, tá? E a salga dele é na casca, né? Salga interna, e aí ele vai absorvendo esse sal mais tempo. Queijo mais suavezinho, um queijo que você pode tomar ele com café, pode ser um tira-gostinho, pode tomar com a cerveja, um vinho, uma cachaçinha, né? Um vinho. Uma cachaçinha do jeito que quiser melhor. De acordo com o cliente. E é um queijo legal, vai uma dica culinária pra galera. Tem um primo nosso aqui que fez um macarrão à carbonara outro dia e usou uma mistura desse nosso queijo com o nosso parmesão de vaca. Ficou um espetáculo. Ficou muito gostoso. Não, muito bom. Ele é bem suave. Tem bem diferenciado, né? Tem uma... E essa salmourazinha que você... Ele não é um salgado, não é excessivamente, tem um gosto muito refinado. Isso mesmo. Muito bom. Isso aí. Muito e bom. O nosso próximo queijo, né? É o nosso queijo Orozimbo, que é um queijo já de massa cozida. A gente comercializa ele em formato de cunha. E como o Vitor explicou aqui, né? Ele puxando a semelhança aí para um queijo de vaca, o tipo Gouda, né? Mais ou menos o tipo Gouda, o queijo holandês, Gouda, né? E aqui ele tem essa peça inteira aqui de 3 quilos e ele também tem essas peças menores aqui em Cunha, que é comercializado aqui. O Orozimbo, né? Que é outro queijo com leite de cabra aqui da propriedade. Isso mesmo. Esse, o tempo de cura dele é quanto tempo de cura? Esse queijo ele vai variar entre 45 e 60 dias de cura, tá? Okay. Então ele tem uma maturação um pouquinho mais longa, né? É um queijo de massa cozida, um queijo mais... Você vai ver que ele é um queijo, acaba sendo até um pouco mais cremoso o interior dele, comparado ao nosso queijo meia cura. E ele foge daquela característica tradicional dos queijos de cabra, né? Ele é um queijo muito quase adocicado, né? Muito bom. Vai salivando aí que eu vou degustando aqui. Bom demais da conta. Isso aí. Em breve os outros queijos, as outras novidades, né? Está estudando algumas outras receitas aí para poder comercializar em breve, fazer novos testes, né? E é aquilo que eu te falei, fazer queijos diferentes. Para a gente até não saturar mercado e para a gente poder atender e criar uma identidade diferente do nosso produto para o mercado. Vitor, para quem quiser fazer contato aqui, Fazenda do Coqueiro, ou então com as lojas, né? Massas... Minas Queijos e Massas. Isso. Como é que é o contato? Como é que é o Instagram, o site? Pode seguir a gente lá no Instagram, fazenda.coqueiro.prados. Esse é o Instagram direto da Fazenda. Lá tem o meu contato, então dá para mandar mensagem, dá para acionar. O número que está lá é o do meu WhatsApp, então vocês vão conversar diretamente comigo. E pode seguir o Instagram da loja lá também,
que lá tem outras variedades, outros produtos, algumas dicas culinárias também. Minas Queijos OFC, tá? Minas Queijos OFC. OFC é o nosso Instagram da loja. Para você que está nos acompanhando, está o link aqui, o link da Fazenda, o Instagram da Fazenda e também aí o link, né, das lojas lá em Araraquara, Ribeirão Preto e aqui, Bichim. Vitor, bacana demais a oportunidade de vir aqui, prazo conhecer, primeiro respirar a história mineira aqui nessa fazenda tricentenária, daqui 3 anos, faz 300 anos. Obrigado por receber a Expedição BR Brasil aqui, é um prazer a gente ter a oportunidade de estar aqui com você, conhecer esse trabalho que vocês estão fazendo aqui, fantástico, e como você que está acompanhando a Expedição BR Brasil, você está tendo a oportunidade de ver essa diversidade, né, de trabalhos, de ações, de projetos, de pessoas que estão dedicadas à caprinocultura, à ovinocultura, cada qual no seu arranjo produtivo, na sua história, né, e histórias como essa, de motivação, de superação, né, e de acreditar no processo produtivo do modo geral. Obrigado por nos receber aqui, parabéns pelo trabalho, sucesso aí, né, eu espero em breve a gente ter a oportunidade de voltar, visitar para conhecer aqui um pouco mais do desenvolvimento, você chegando lá na frente com essa ideia do projeto dos 100 litros de leite dia e outros tipos de queijo que você vem colocar no mercado. Luciano, eu que agradeço, mais uma vez, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo projeto pioneiro, inovador, e eu acho que tem que trazer todo mundo aí para a luz da informação. Que a gente puder contribuir, que puder ajudar de alguma forma, conte com a gente. Obrigado, tá? Com certeza. E, mais uma vez, obrigado também por abrir as portas do projeto para a nossa propriedade, para o nosso projeto, para o nosso trabalho, né? É o que a gente falou lá atrás. Atrás de, não é simplesmente fazer queijo, não é simplesmente vender queijo, a gente vende história. Né? E eu peguei uma frase, até numa visita agora recente de uma queijaria, de um produtor que eu achei muito interessante, que essa frase é o seguinte, ele falou, olha, a gente não faz queijo, a gente fabrica amizade. Então eu acho muito interessante. Então o leite, o queijo, a atividade, né, a pecuária, isso acaba sendo uma teia, né, uma relação que ela extrapola a parte técnica, ela vai para a amizade, ela vai a fundo e é uma relação que perpetua, né, ao longo de décadas e tempos, e eu espero que em breve você esteja de volta aqui. Com certeza. E daqui a uns dias são meus meninos que vão estar tocando e vamos todo mundo fortalecendo cada vez mais a cadeia produtiva do leite, né? Bacana demais. Obrigado, Vitor. Prazer estar aqui com a gente. Um abraço. Obrigadão. E a você que está nos acompanhando, se inscreva no canal do YouTube, ative o sininho para você receber sempre as novidades e também nos siga nas páginas do Instagram e do Facebook para você conhecer essa e tantas outras histórias que nós vamos mostrar pelo estado de Minas Gerais afora. Forte abraço, até a próxima. Obrigado.